A maioria das pessoas acredita que leitura serve para aprender mais, para acumular informação, para parecer mais inteligente. Mas quem lê todos os dias percebe algo diferente acontecendo, algo silencioso, difícil de explicar. A mente começa a desacelerar, não de forma espetacular, sem grandes revelações, sem frases de efeito. A mudança acontece antes do comportamento, antes das decisões visíveis, antes de qualquer reconhecimento externo. Quem lê todos os dias passa mais tempo dentro de uma ideia e menos tempo reagindo ao ambiente. Enquanto o mundo treina pressa, fragmentação e resposta imediata, a leitura diária treina permanência. Você começa a notar isso em coisas simples. Menos urgência em responder, menos necessidade de opinião imediata, mais tolerância ao silêncio. Não porque você ficou mais sábio, mas porque sua mente parou de ser puxada o tempo todo. Ler todos os dias cria um espaço interno, entre o estímulo e a resposta, entre o pensamento e a fala. Esse espaço muda tudo. Você não se torna imune às emoções, não fica frio, não se distancia da realidade, mas passa a observá-la com mais calma. Este vídeo não é sobre quantidade de livros, nem sobre listas de leitura, nem sobre parecer culto. É sobre o que acontece com a sua mente quando, todos os dias, ela convive com ideias mais lentas do que o mundo moderno. Por quê? Aos poucos, a sua mente começa a funcionar no ritmo daquilo que você consome em silêncio. E isso redefine a forma como você pensa, sente e reage. Sem anúncio, sem alarde, sem barulho. Quando alguém começa a ler todos os dias, costuma esperar mudanças visíveis, melhores decisões, mais produtividade, mais clareza imediata. Mas nada disso acontece no começo. E é exatamente por isso que muitos desistem. A leitura diária não começa transformando a sua vida externa. Ela começa reorganizando a sua mente em silêncio. Nos primeiros dias, quase nada parece diferente. Você continua com os mesmos problemas, as mesmas demandas, as mesmas pressões. Mas algo interno começa a se ajustar. A mente, acostumada a estímulos rápidos, passa a sustentar ideias por mais tempo. Você não percebe na hora, mas percebe depois, quando reage menos do que reagiria antes. A leitura diária não te dá respostas rápidas. Ela te dá tolerância ao processo. Enquanto o mundo treina imediatismo, a leitura treina a espera. E isso cria um contraste interno. Você começa a sentir menos urgência em opinar, menos necessidade de preencher silêncios, menos impulso de resolver tudo na hora. Não porque você ficou mais capaz, mas porque a sua mente deixou de ser treinada apenas para reagir. A leitura diária funciona como um exercício de permanência. Você entra em um pensamento e fica ali, sem pular, sem fragmentar. Isso vai contra o condicionamento moderno. E exatamente por isso funciona. A maioria das pessoas quer mudar a vida sem mudar a mente que conduz essa vida. Quer decisões melhores sem atenção melhor. Quer clareza sem silêncio interno. A leitura diária começa corrigindo essa base. Ela não resolve seus problemas, mas muda a forma como você se posiciona diante deles. E essa mudança é lenta, quase invisível, mas profunda. Quem sustenta a leitura todos os dias não se torna alguém diferente da noite para o dia. Se torna alguém menos caótico por dentro. E isso, com o tempo, começa a aparecer fora. A primeira mudança real causada pela leitura diária acontece na atenção, não na inteligência, não no conhecimento acumulado, na capacidade de permanecer. A mente moderna foi treinada para saltar, de estímulo em estímulo, de pensamento em pensamento, sempre procurando algo novo, algo mais rápido, algo mais fácil. Ler todos os dias vai contra esse treino. Quando você abre um livro e permanece ali, sem pular, sem alternar telas, sem recompensas imediatas, sua atenção começa a se reorganizar. No início, isso incomoda. A mente tenta fugir. Você relê a mesma frase, perde o fio, sente impaciência. Esse desconforto é parte do processo. Pouca gente percebe, mas a dificuldade de se concentrar não é falta de capacidade, é excesso de fragmentação. A leitura diária começa a unir o que foi quebrado. Você passa a acompanhar um raciocínio do começo ao fim.
a sustentar uma ideia sem precisar de estímulos constantes, a ficar presente em algo só. Isso muda a forma como você pensa fora do livro. Conversas ficam mais claras, decisões menos apressadas, pensamentos menos atropelados. Não porque você virou alguém mais brilhante, mas porque sua mente parou de correr sem direção. A atenção treinada pela leitura é silenciosa. Ela não chama atenção para si, mas sustenta tudo o que vem depois. Quem não consegue sustentar atenção não sustenta decisões, não sustenta silêncio, não sustenta desconforto, e por isso reage tanto. Ler todos os dias cria resistência mental. Você aprende a permanecer mesmo quando não é agradável, mesmo quando não é fácil, mesmo quando não há recompensa imediata. Essa permanência começa no livro, mas não fica ali. Ela aparece quando alguém te provoca e você não reage na hora. Quando surge um problema e você não entra em pânico. Quando há silêncio e você não sente necessidade de preenchê-lo. A atenção treinada pela leitura diária cria espaço interno. E onde há espaço, há escolha. Sem esse espaço, tudo vira reflexo, tudo vira reação. É por isso que pessoas que leem todos os dias parecem mais calmas. Não porque sejam superiores, mas porque treinam a mente para não fugir o tempo todo. A leitura diária não acelera, ela desacelera. E essa desaceleração é o início de algo raro hoje: pensamento contínuo. Uma das mudanças mais profundas da leitura diária quase nunca é mencionada, porque ela não aparece em resultados externos. Ela acontece dentro. A mente começa a fazer menos barulho, não de forma imediata, não como um desligamento súbito, mas como uma redução gradual do ruído interno. Quem não lê com frequência vive cercado de pensamentos soltos, ideias interrompidas, opiniões que surgem e desaparecem, reações mentais que se atropelam. É uma mente sempre comentando tudo, mesmo quando não precisa. A leitura diária começa a mudar isso. Quando você passa tempo em contato com um raciocínio contínuo, sua mente aprende, pouco a pouco, a seguir um fluxo. Ela deixa de pular tanto, de comentar tudo, de reagir a cada estímulo interno. Isso cria silêncio. Não o silêncio vazio, mas o silêncio organizado. Você começa a perceber pausas entre pensamentos, momentos em que não há urgência mental, espaços em que nada precisa ser resolvido imediatamente. Esse silêncio não é apatia, é estabilidade. Ele surge porque a mente passa a confiar mais no processo e menos no impulso. Quem lê todos os dias aprende algo sem perceber. Nem todo pensamento precisa ser seguido. Nem toda ideia precisa virar ação. Nem toda emoção precisa virar resposta. Essa percepção não vem como uma frase clara. Ela vem como postura interna. Você começa a observar seus próprios pensamentos em vez de ser puxado por eles. E isso muda completamente a experiência emocional. A ansiedade diminui não porque os problemas sumiram, mas porque o diálogo interno ficou menos caótico. A leitura diária ensina a mente a ficar, a sustentar, a não fugir. E quanto menos a mente foge, menos ela grita. Muitas pessoas confundem mente ativa com mente saudável. Não são a mesma coisa. Uma mente saudável sabe quando agir e quando ficar em silêncio. A leitura diária treina exatamente isso, a capacidade de permanecer com uma ideia sem transformá-la em urgência. Esse silêncio interno começa a aparecer fora do livro, em conversas, em decisões, em conflitos. Você escuta mais, fala menos, escolhe melhor. Não porque decidiu mudar, mas porque sua mente agora tem espaço suficiente para escolher. Quem não tem silêncio interno reage para se livrar da tensão. Quem tem silêncio interno sustenta a tensão sem se perder. Essa é uma diferença enorme. E ela não vem de força de vontade. Vem de condicionamento. Ler todos os dias condiciona a mente a operar em um ritmo mais lento, mais profundo, mais contínuo. E nesse ritmo, muita coisa que antes parecia urgente simplesmente deixa de parecer. O silêncio interno não te afasta da realidade. Ele te devolve a ela. Porque só uma mente menos barulhenta consegue perceber o que realmente importa. A leitura diária não elimina emoções. Ela reorganiza a forma como você lida com elas.
Quem não lê com constância costuma viver emocionalmente colado aos estímulos. Algo acontece fora e a reação acontece dentro, quase ao mesmo tempo. Não há espaço, não há intervalo. Tudo é imediato. A leitura diária começa a criar distância entre esses dois pontos. Você passa tempo observando personagens, ideias, argumentos e conflitos sem precisar reagir a eles. Você acompanha situações intensas sem estar envolvido nelas. Isso treina algo fundamental, a capacidade de sentir sem se perder. Aos poucos, essa habilidade sai do livro e entra na vida. Você continua sentindo raiva, frustração, ansiedade, mas essas emoções deixam de ser comandos automáticos. Elas aparecem, mas não assumem o controle. A leitura diária fortalece algo raro hoje, a pausa emocional. Não aquela pausa artificial, forçada, cheia de técnicas, mas uma pausa natural, que surge porque a mente está menos agitada. Você começa a perceber suas emoções como estados passageiros, não como ordens. E isso muda a forma como você age. Discussões ficam mais curtas. Provocações perdem força mais rápido. Críticas deixam de atingir tão fundo. Não porque você ficou insensível, mas porque não está mais emocionalmente exposto o tempo todo. A leitura diária também amplia o repertório emocional. Você entra em contato com dilemas, conflitos e experiências humanas sem precisar vivê-las na pele naquele momento. Isso cria perspectiva. Você percebe que aquilo que hoje parece enorme já foi vivido, pensado e atravessado por outro de formas muito mais difíceis. Essa percepção não diminui seus problemas, mas relativiza o impacto emocional deles. A mente deixa de tratar tudo como ameaça imediata. Outro efeito importante: a leitura desacelera o impulso de se defender. Quando você convive diariamente com ideias mais complexas do que suas emoções momentâneas, o ego fica menos frágil. Você não precisa responder tudo. Não precisa justificar tudo. Não precisa se explicar o tempo todo. Isso é autocontrole emocional real, não repressão. A leitura diária não te ensina a controlar emoções. Ela te ensina a não ser governado por elas. Esse é um ponto sutil, mas decisivo. Quem não tem esse espaço interno reage para aliviar tensão. Quem o tem pode suportar a tensão, sem agir no impulso. Com o tempo, isso muda a sua presença. Você se torna menos previsível emocionalmente, mais estável, mais difícil de ser tirado do eixo. E essa estabilidade não vem de força bruta. Vem de uma mente que aprendeu, todos os dias, a observar antes de reagir. Um dos maiores enganos sobre leitura é acreditar que quantidade gera profundidade, que ler muito, por si só, fortalece a mente. Não fortalece. Muita gente lê todos os dias e continua ansiosa, reativa e dispersa, porque confunde leitura com consumo. A leitura que realmente transforma não é rápida, não é fragmentada, e não é feita para aliviar tédio ou preencher tempo. Ela exige permanência. O erro mais comum é tratar livros como conteúdo, algo para ser consumido, riscado da lista e substituído por outro. Nesse ritmo, a mente não absorve estrutura de pensamento, apenas coleta estímulos. Você lê, entende superficialmente e segue em frente, sem digestão, sem integração. Isso cria a ilusão de avanço intelectual, mas não cria base interna. A mente continua pulando, só que agora pulando entre ideias supostamente mais sofisticadas. Outro erro frequente é ler sempre no mesmo estado mental em que se consome redes sociais. Pressa, expectativa de recompensa rápida, busca por frases de impacto. Nesse estado, até bons livros viram distração. Leitura formadora exige outro ritmo. Exige desaceleração voluntária. Exige aceitar que nem tudo será imediatamente claro ou interessante. E é exatamente aí que a mente se fortalece. Quando você permanece em uma ideia difícil, quando relê um trecho, quando sente desconforto intelectual e não foge, algo muda. Você deixa de ser guiado apenas pelo prazer imediato e começa a treinar resistência mental. Ler muito sem absorver cria uma mente cheia de referências, mas vazia de estrutura. Você sabe citar ideias, mas não sustenta silêncio. Reconhece conceitos, mas reage igual. Pessoas fortes leem diferente porque não usam a leitura para se distrair da própria mente.
Usam para organizá-la. Elas não têm pressa de terminar livros. Não precisam provar que estão lendo. Não transformam leitura em performance. Ler pouco, bem absorvido, é infinitamente mais transformador do que ler muito de forma dispersa. A mente não se fortalece pelo volume de páginas. Se fortalece pela qualidade da atenção aplicada. Quando você lê devagar o suficiente para que a ideia te atravesse, algo se reorganiza internamente. Você começa a pensar com mais continuidade, a falar com mais precisão, a reagir menos por impulso. O erro não está em ler muito, está em ler sem presença. E enquanto a leitura for apenas mais uma forma de estímulo rápido, ela não cumprirá sua função mais profunda, fortalecer o eixo interno. Depois de algum tempo lendo todos os dias, algo muda na forma como a mente organiza o mundo. Não é algo que você anuncia. É algo que se percebe no modo de pensar. Leitores diários começam a estruturar melhor os próprios pensamentos. Ideias deixam de surgir soltas. Há mais começo, meio e fim no raciocínio interno. Isso afeta decisões simples. Você não responde no impulso. Não decide no calor do momento. Não sente necessidade de concluir tudo imediatamente. A leitura diária treina a continuidade mental. Você passa a acompanhar linhas de pensamento mais longas, e isso se reflete na vida prática. Problemas deixam de parecer blocos únicos e confusos. Você os enxerga em partes, em camadas, em sequência. Essa mudança reduz a ansiedade, porque a ansiedade nasce, muitas vezes, da incapacidade de organizar mentalmente o que está acontecendo. Outro efeito claro é a melhoria do diálogo interno. A mente passa a usar palavras mais precisas, menos exageradas, menos absolutas. Onde antes havia sempre, nunca, tudo ou nada, começa a haver nuance. Isso muda o tom interno. E o tom interno muda o comportamento. Leitores diários também começam a tolerar melhor a dúvida. Eles não precisam fechar uma opinião imediatamente. Conseguem sustentar perguntas sem desconforto excessivo. Essa tolerância à incerteza é um sinal de força mental. Quem não lê com constância costuma buscar respostas rápidas para aliviar a tensão de não saber. Quem lê diariamente aprende que clareza leva tempo, e isso gera calma. Outro ponto importante: a leitura diária reduz a necessidade de estímulo constante. Você não precisa estar sempre ouvindo algo, vendo algo, reagindo a algo. O silêncio deixa de ser ameaça. Vira espaço. Esse espaço melhora a qualidade das decisões, porque decisões tomadas em silêncio interno são menos reativas e mais coerentes com quem você é. Leitores diários também começam a falar diferente. Não mais, mas melhor. As palavras saem mais escolhidas. As frases carregam menos urgência. Há menos necessidade de convencer. Isso não vem de eloquência. Vem de clareza interna. Pensar diferente não significa pensar mais. Significa pensar com mais ordem. A leitura diária cria essa ordem aos poucos, sem esforço consciente, sem método complexo. É apenas o efeito acumulado de conviver, todos os dias, com pensamentos mais bem estruturados do que os próprios. E quando a mente aprende essa estrutura, ela passa a exigir menos barulho e a oferecer mais direção. Depois de um tempo lendo todos os dias, a mudança deixa de ser apenas mental. Ela começa a tocar algo mais profundo: identidade. Não a identidade que você declara. A identidade que se manifesta quando ninguém está olhando. Leitura diária não te transforma em alguém mais interessante socialmente. Ela te transforma em alguém mais sólido internamente. Você começa a se perceber menos refém de estímulos externos, menos dependente de validação, menos pressionado a reagir para existir. Isso acontece porque a mente passa a conviver diariamente com estruturas de pensamento mais estáveis do que o ambiente ao redor. Ideias que não gritam, que não exigem resposta imediata, que não pedem performance. Aos poucos, isso se incorpora. Você começa a sustentar silêncio sem desconforto, a sustentar opinião sem ansiedade, a sustentar decisão sem precisar explicar tudo. Esse é um marco importante. Pessoas que leem todos os dias não precisam se afirmar o tempo todo, porque passam menos tempo tentando se definir externamente e mais tempo se organizando internamente.
A leitura diária cria um eixo, e quem tem eixo não oscila com facilidade. Você percebe isso em situações comuns. Críticas afetam menos. Elogios não inflam tanto. Provocações perdem parte do efeito. Não porque você ficou indiferente, mas porque sua identidade não depende mais tanto do ambiente. Outro efeito silencioso é a redução da pressa existencial. Você deixa de sentir que precisa resolver tudo agora, provar tudo agora, chegar a algum lugar agora. A leitura diária te coloca em contato com ideias que atravessam tempo. Isso relativiza urgências artificiais. Você começa a agir mais por convicção e menos por comparação. Isso fortalece a identidade de forma discreta, mas profunda. Quem não lê com constância costuma construir identidade por reação. Reage ao grupo, ao ambiente, ao conflito, à aprovação. Quem lê diariamente constrói identidade por assimilação. Ele absorve referências internas mais estáveis. E isso muda a postura. Corpo mais calmo. Fala menos ansiosa. Decisões menos erráticas. Não é algo que você anuncia. As pessoas sentem. A leitura diária não te torna especial. Te torna menos vulnerável ao caos externo. E isso, hoje, é uma forma silenciosa de força. Quando sua mente convive todos os dias com ideias bem estruturadas, sua identidade deixa de ser improvisada. Ela se torna sustentada. É importante dizer isso com clareza. Ler todos os dias não resolve tudo. A leitura diária não elimina problemas. Não garante sucesso. Não transforma ninguém em alguém imune a erros ou dúvidas. Quem romantiza a leitura costuma se frustrar, porque espera dela algo que não é a função dela entregar. Leitura não substitui ação. Não toma decisões por você. Não faz o trabalho difícil no seu lugar. Ela fortalece a mente que decide, não a decisão em si. Outro ponto importante. Ler todos os dias não te torna automaticamente mais ético, mais sábio ou mais maduro. Há pessoas que leem muito e continuam vaidosas, reativas, presas à própria imagem intelectual. Porque leitura sem reflexão vira acúmulo. E acúmulo não é transformação. A leitura diária também não impede emoções difíceis. Você continuará sentindo medo, raiva, insegurança e frustração. A diferença é que essas emoções deixam de comandar tudo. Elas aparecem, mas não ocupam o centro. Esse é o ponto real. Leitura não cria controle absoluto. Cria margem. Outra ilusão comum é achar que qualquer leitura fortalece a mente. Não fortalece. Conteúdo raso, fragmentado, acelerado, mesmo em forma de texto, reforça os mesmos padrões de dispersão que já existem. Ler manchetes, frases soltas e opiniões rápidas não treina atenção, não cria silêncio, não organiza pensamento. A leitura que fortalece exige esforço, exige lentidão, exige aceitar não entender tudo de imediato. E isso não é confortável. Por isso, muita gente prefere dizer que não tem tempo, quando, na verdade, não quer enfrentar esse tipo de esforço. Leitura diária não é descanso mental, é treino mental. Ela não te poupa do desconforto. Ela te ensina a sustentá-lo melhor. Por fim, leitura não te afasta da realidade prática. Ela não te transforma em alguém contemplativo demais para agir. Ao contrário, uma mente mais organizada age melhor, decide melhor, erra menos por impulso. A leitura não é um fim, é base. Ela não muda tudo de uma vez, mas muda o eixo a partir do qual você vive. E isso já é mais do que a maioria das pessoas constrói ao longo da vida. E isso não é confortável. Por isso, muita gente prefere dizer que não tem tempo, quando, na verdade, não quer enfrentar esse tipo de esforço. Leitura diária não é descanso mental, é treino mental. Ela não te poupa do desconforto. Ela te ensina a sustentá-lo melhor. Por fim, leitura não te afasta da realidade prática. Ela não te transforma em alguém contemplativo demais para agir. Ao contrário, uma mente mais organizada age melhor, decide melhor, erra menos por impulso. A leitura não é um fim, é base. Ela não muda tudo de uma vez, mas muda o eixo a partir do qual você vive. E isso já é mais do que a maioria das pessoas constrói ao longo da vida. No fim, ler todos os dias não é sobre livros, é sobre o tipo de mente que você constrói.
A leitura diária não transforma a sua vida de forma visível no curto prazo. Ela transforma o ponto a partir do qual você reage ao mundo. Quem lê todos os dias não se torna automaticamente melhor. Se torna mais difícil de ser puxado, menos refém do ambiente, menos dependente de estímulo constante. A mente começa a operar em outro ritmo, mais lento, mais contínuo, mais profundo. E nesse ritmo, muita coisa perde urgência. Discussões perdem força. Provocações duram menos. Decisões ficam mais claras. Isso não acontece porque você aprendeu técnicas novas. Acontece porque sua mente passou a conviver diariamente com ideias que exigem atenção, permanência e silêncio. O efeito é acumulativo. Um dia não muda nada. Uma semana quase não se percebe. Mas meses constroem algo raro hoje: estabilidade interna. Você começa a confiar mais no próprio pensamento, a sentir menos necessidade de reagir, a falar quando há algo a ser dito, e não apenas para preencher espaço. Esse tipo de mente não chama atenção, mas sustenta tudo. Ela não vive correndo atrás de clareza. Ela cria clareza com o tempo. Ler todos os dias é aceitar um treino silencioso, sem aplauso, sem validação externa, sem recompensa imediata. Mas é exatamente esse tipo de treino que fortalece. Enquanto muitos tentam mudar o mundo externo para se sentirem melhor, a leitura diária muda o mundo interno e deixa o externo perder parte do poder. No fim, não é sobre quantos livros você leu, é sobre quanto sua mente aprendeu a ficar. E uma mente que sabe ficar sabe escolher, sabe esperar e sabe agir no momento certo, sem pressa, sem barulho, sem se perder. Em suma, a leitura diária transcende a mera aquisição de conhecimento. Ela é um treino silencioso e profundo que reorganiza a mente, cultiva a atenção e estabelece um espaço interno crucial entre o estímulo e a resposta. Longe de ser uma fuga da realidade, esse hábito desacelera o ritmo frenético do mundo moderno, permitindo uma estabilidade interna que se manifesta em decisões mais claras, reações menos impulsivas e uma maior capacidade de permanecer com ideias e emoções sem se perder. É um condicionamento que, embora invisível no curto prazo, constrói uma mente mais resiliente, focada e menos refém do caos externo. Se você se identificou com os benefícios transformadores da leitura diária e busca uma mente mais calma e centrada, deixe seu like neste vídeo para nos mostrar que este conteúdo ressoa com você. E para continuar explorando temas que promovem o desenvolvimento pessoal e a clareza mental, inscreva-se no canal e ative as notificações para não perder nossos próximos insights. Sua jornada rumo a uma mente mais profunda começa com um clique.